Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Hoje nós vamos ver aqui corrente elétrica. Como é que surge a corrente elétrica? Como que esse fenômeno elétrico acontece? Para entendermos isso, nós vamos ter que voltar lá, né, na essência do negócio. Se nós pegarmos, por exemplo, a molécula de água, H2O, nós sabemos que tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, para nós entendermos a corrente elétrica, temos que entender o átomo, tá ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que é um átomo, o que compõe, né? Então, nós dividimos lá, pegamos a molécula da água. A molécula da água ainda mantém as mesmas características da água. Mas se nós dividirmos mais um pouquinho, nós vamos chegar no átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se nós pegarmos o oxigênio, então nós vamos chegar no átomo dele. Dentro desse átomo, nós vamos ter um núcleo. Nesse núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. E na parte externa, na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, eletricidade, elétrons. São esses elétrons, eu peguei o exemplo da água, mas poderia ser outro material também, o cobre, o alumínio, o ouro, a prata. Então, a ideia é chegar lá no elemento final, no átomo, e vamos ver o que ele tem lá. Então, nessa observação aqui que nós temos, na corrente elétrica, quando vai surgir a corrente elétrica, quem é que faz a corrente elétrica? São os movimentos desses elétrons. Os elétrons, quanto maior for a distância que o elétron tiver do núcleo, maior será a facilidade de ele perder esses elétrons. Por quê? Porque a força do núcleo é menor. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o ouro, a prata, se nós formos lá na tabela periódica, nós vamos ver a quantidade, né, que nós temos de elétrons, vocês observarão que eles têm mais elétrons. Quanto mais elétrons tiver, eles vão ser distribuídos nas camadas, e lá na camada de valência, que é a última que faz a troca, né, que da última camada, que é onde eles fazem essa troca. Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica são os movimentos, né? Então, vamos lá. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons na última camada livres ficam trocando constantemente. Então, eles ficam em movimento. É esse movimento que acontece aí, que é a corrente elétrica. Então, observe da seguinte forma. Então, se nós pegarmos, né, como eu disse, chegar lá no átomo do cobre, chegarmos lá, nós vamos ver que ele tem vários elétrons, mas ele está lá meio que se chocando com outro desordenado e não acontece nada. Para acontecer alguma coisa, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma diferença de potencial. Nós temos que, né, ordenar, né, esse movimento. Então, por exemplo, quando nós temos na bateria, por exemplo, nós temos o polo positivo e o polo negativo. Então, dentro da bateria, então você vai lá, dependendo da composição, uma bateria chumbo-ácido, por exemplo, ela está lá, a parte, né, uma parte que tem carregado de vários elétrons, de muitos elétrons, e uma outra querendo elétrons. Então, um está querendo perder e outro está querendo ganhar elétrons. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos um caminho. Quais são esses caminhos? Condutores. E no meio desse movimento entre, né, o polo negativo para o polo positivo, que é o caminho, né, real que faz a corrente, no meio do caminho ele encontra, por exemplo, uma lâmpada que tem uma resistência. Essa resistência dificulta a passagem dos elétrons e a lâmpada vai estar lá, o luz dela lá. Mas é o caminho dos elétrons, então ele tem que ter esse movimento de elétrons, né, de um polo para o outro, que vai fazer essa corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? São os elétrons, né, em um movimento ordenado que vai fazer com que gere, né, que aconteça o fenômeno
da corrente elétrica. Mas para isso, nós temos que ter uma diferença de potencial entre dois pontos, tá ok? Então, vou voltar aqui só para nós fecharmos o raciocínio. Vamos pegar lá o material, vamos chegar no átomo, lá no núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons, e na parte de fora, nós temos, na eletrosfera, nós temos os elétrons. É este elétron que vai formar a corrente elétrica, tá ok? E a nossa unidade de medida é 1 ampere, com a letra maiúscula, tá ok? Então, até a próxima, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, colocar, né, ativar o sininho, dar um like para a gente fortalecer o nosso canal. Até mais, tchau, tchau.